Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil. E hoje é dia de falar de Zack Snyder, porque saiu aí a notícia de que a Netflix cancelou todos os projetos de Zack Snyder. E é sobre isso que se trata o vídeo de hoje, então já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque... meus amigos, Zack Snyder já foi um dia chamado de visionário, mas para falar da situação de Zack Snyder hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo, retroceder, para entender por que hoje a Netflix está dizendo não para o Zack Snyder. Bom, primeiramente, Zack Snyder ele fez um sucesso ali com A Madrugada dos Mortos, né? A direção dele, o roteiro do James Gunn. Foi um sucesso, foi bem recebido pelo público, pela crítica. Então, ali começava o grande desempenho de Zack Snyder no cinema. Partiu daí, a Warner enxergou no Zack Snyder uma possibilidade de fazer grandes projetos. E deu a ele 300 de Esparta, né? 300 ali com o Leone, tinha ali o Rodrigo Santoro no elenco, né? Tinha ali o Gerard Butler. Então foi ali que começou a história. 300 foi muito bem recebido pela crítica, muito bem recebido pelo público e foi um baita sucesso. Não fez valores astronômicos de bilheteria, mas agradou muito, e principalmente agradou ao Warner Bros. Dito isso, a Warner resolveu investir em outro projeto com o Zack Snyder, que foi The Watchmen. O Watchmen, o filme lançado lá em 2008, também foi um grande sucesso de público e crítica. De novo, não foi um filme que deu aquela bilheteria gigantesca que até a Warner estava imaginando, né, os executivos ali da Warner, mas em si agradou todo mundo, de certa forma. E aí que veio o pseudônimo visionário. O Zack Snyder começou a ser chamado de visionário pela própria Warner. E nessa, meus amigos, né, o Zack Snyder em 2013 encara dirigir ali um filme do Superman, né, depois do desastre de Superman O Retorno de 2006, a Warner ficou muito tempo com medo e receio de lançar um filme do Superman. Mas aí, o Zack Snyder acreditou no projeto, a Warner acreditou no Zack Snyder, até porque ele vinha de 2 trabalhos bem executados, mais o Madrugada dos Mortos, que era da Universal Pictures. Então nisso, Homem de Aço chega aos cinemas em 2013, faz um pouco mais de 600 milhões de dólares, fica ali entre críticas mistas entre o público, né, e a crítica especializada, mas de qualquer forma, a Warner enxergou ali que Zack Snyder poderia continuar no projeto. Então, era nessa época, né, a Warner não me pretendia criar o Snyderverso, nem era isso. A intenção era fazer uma sequência de Homem de Aço 2. Só que a Warner, vendo o sucesso da Marvel Studios, vendo Vingadores, né, vendo vários filmes da Marvel chegar ali na casa de 1 bilhão, decidiu, vamos fazer pela primeira vez o encontro do Cavaleiro das Trevas e do Homem de Aço. E aí, no lugar de Homem de Aço 2, aconteceu Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Só que a direção do Zack Snyder foi perdida, né? A crítica especializada detonou o filme, o público, boa parte gostou, outra parte não gostou. Eu particularmente gosto da versão estendida que o Zack Snyder fez, de 3 horas de duração. Mas confesso que realmente o que vai para o cinema é o que tinha que agradar todo mundo, pelo menos boa parte do público. E o Zack Snyder sempre teve isso na mente, a versão do diretor. Ele grava um filme para depois querer gravar a versão do diretor, a versão dele. E nisso, Homem de Aço foi lançado, a versão do diretor foi lançado direto em home video, né, em DVD, Blu-ray na época, na ocasião, lá em 2016. E aí, o checkmate é que quando
a Warner começa a interferir, decide que Zack Snyder, ali já estava decidido que Zack Snyder iria dirigir o filme da Liga da Justiça, tá? E ali em 2017 tudo desandou, 2016 para 2017 tudo desandou. Fizeram às pressas um filme da Liga da Justiça e o desastre foi anunciado. Zack Snyder sai no meio do projeto. Joss Whedon chega, saindo da Marvel após polêmicas ali, chega na DC na expectativa de fazer Liga da Justiça ser um filme tão parecido com Vingadores, foi. E aí acontece isso. E foi um desastre de bilheteria. Liga da Justiça não chegou nem a 600 milhões de dólares mundialmente. E passa-se um tempo, Zack Snyder se desliga ali, se desvincula, a Warner se desvincula ao máximo do Zack Snyder. Continuaram os outros projetos seguindo essa linha do Snyderverso, né? Que é Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça. A Warner se baseou praticamente nisso. E nisso foi passando o tempo, chegou a pandemia, a Warner vendo Netflix gigantesca no streaming, vendo outros adversários também crescendo no streaming como a Disney Plus, resolveu que ia fazer a HBO Max, o seu streaming de sucesso. E precisava de filmes interessantes para atrair assinantes, atrair o público em geral. E foi nessa época que cresceu o Snyder Cut, começou a crescer, começou uma febre viral na internet, e aí a Warner aceitou, comprou a ideia e deu mais de 70 milhões de dólares na mão do Zack Snyder para ele terminar o filme na versão do diretor. Resultado, chega a Liga da Justiça de Zack Snyder pela HBO Max, foi um sucesso de público, tá? Não foi um sucesso total de crítica. Um filme de 4 horas de duração, ou seja, a versão do Zack Snyder é aquela que ele queria, chegou, foi realizada, foi concretizada. Mas a Warner, a partir dali, não daria outra oportunidade para Zack Snyder concluir seu ganancioso projeto do seu Snyderverso. Não iria para frente. Como não foi para frente. E vendo que não ganharia mais nada de espaço ali dentro da Warner, o Zack Snyder resolve migrar para outros estúdios e aí recebe uma proposta da Netflix. E a Netflix acredita no Zack Snyder. Realmente eu posso dizer, acreditou. Só que a Netflix é conhecida também por cancelar projetos, filmes e séries assim, com um estalar de dedos do Thanos. Então, eles deram ok pro Zack Snyder. O Zack Snyder começa chegando ali, já batendo na porta da Netflix com seu Army of the Dead, que foi bem recebido pelo público, muitos assinantes, muitas visualizações ali do filme e tal. E aí parte também para o seu ambicioso projeto que Zack Snyder sempre teve intenção de levar para os cinemas. Ele sempre teve, que era Rebel Moon. Um misto de Jornada das Estrelas com Star Wars, o seu universo particular de Star Wars, Zack Snyder trouxe. E olha, foi muito dinheiro, foi uma grana pesada. A Netflix acreditou e aí chega Rebel Moon. Rebel Moon é lançado, a parte 1, já prometendo uma parte 2, ou seja, dando a entender que é algo grandioso, muito especial, que precisaria ser dividido em 2 partes, com uma expectativa, aí vem um adendo, com uma expectativa altíssima de que esse filme, seria uma franquia que se iria expandir para jogo de videogame, para série da Netflix, ou seja, era um projeto muito ambicioso, concordam? Nisso, chega a Rebel Moon parte 1, foi um desastre. Nem a crítica, nem o público, ninguém gostou. Eu, pelo menos, não conheço alguém que tenha gostado de Rebel Moon. Eu mesmo aqui no canal fiz o review da parte 1 e é um desastre total. O filme é completamente perdido. E aí, Zack Snyder já manda a versão do diretor.
E a versão do diretor, sinceramente, não vale a pena. Não muda quase nada do contexto do filme. E para piorar, a última cartada que o Zack Snyder tinha era Rebel Moon Parte 2. E aí, meus amigos? Rebel Moon Parte 2 também falha miseravelmente e é um desastre. E aí, vai chegando que a paciência da Netflix chegou ao fim. E agora vem essa notícia que eles cancelaram todos os projetos de Zack Snyder. Zack Snyder, agradecemos o tempo que você esteve aqui conosco, mas quem sabe futuramente, né? O que eu quero resumir aqui, meus amigos, o vídeo já está longo, porque eu precisei recapitular tudo para que a gente pudesse entender essa linha do tempo do Zack Snyder. Quando ele era chamado de visionário pela Warner, até a situação em que ele se encontra. Eu acredito particularmente que o Zack Snyder deveria começar a dirigir filmes menores, com um orçamento menor. Porque esse cara já pegou tanto filme blockbuster, milhões, e os resultados não condizem com o que se espera. A Netflix deu muito dinheiro na mão do Zack Snyder, meus amigos, e esperava que o universo de Rebel Moon realmente fosse bom. Eu tenho certeza que algum executivo da Netflix hoje deve ter se arrependido amargamente de ter dado ok para o projeto Rebel Moon. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Zack Snyder ainda vai dirigir algum grande blockbuster daqui a alguns anos? Vocês acham que ele vai conseguir aí mais algum outro projeto grande? Ou ele deve realmente investir em fazer projetos pequenos ali, pensando mais em filmes de época, filmes mais contemporâneos, né, uma pegada mais dramática? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês, porque esse vídeo é um tema muito interessante. Eu não acho o Zack Snyder o pior diretor, eu acho ele até um bom diretor, mas realmente todos os projetos que ele teve um orçamento muito alto não deram o retorno que era de se esperar. Mas eu quero saber a opinião de vocês, vai aparecer recomendação aqui de outros vídeos no canal. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!